Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, desta manhã, reunião ponto único da ordem de trabalhos, audição da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos S.A. no âmbito de requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PCP e Grupo Parlamentar do PS. Temos o gosto de contar com a presença do Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Paulo Macedo, que cumprimento, acompanhado que vem dos Srs. Dr. José João Guilherme, Administrador Executivo também da Caixa, da Engenheira Madalena Talon, igualmente Administradora Executiva, e do Dr. Pedro Taborda, Diretor do Gabinete de Gestão de Modelo de Distribuição. A todos agradecer a disponibilidade. Cumpre-me, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, na qualidade de primeira requerente, recordar os termos em que esta audição irá ser feita, portanto, nos termos do artigo 16º do nosso regulamento. Ao primeiro requerente é atribuída a faculdade de usar os 5 minutos que lhes estão atribuídos, beneficiando uma resposta individualizada, ou seja, imediata, no final desses 5 minutos da entidade a ser ouvida, e os demais grupos parlamentares, por ordem decrescente representatividade parlamentar, irão usar em conjunto 5 minutos cada grupo parlamentar, 2 minutos, entretanto, a senhora deputada única representante do PAN se nos juntar, e a entidade ouvida disporá, no final dessas intervenções, do tempo gasto na formulação das questões. E, como sempre, terminada esta primeira ronda, se houver inscrições individuais, mas essas dependem da vontade de cada senhora ou senhor deputado, se porventura o fizerem, disporão até 2 minutos para formular as suas questões e a entidade disporá também do mesmo tempo para responder. Não há dúvidas procedimentais, mal fora que nesta altura do campeonato houvesse. Dou então a palavra à senhora deputada Paula Santos, como do parlamentar do PCP, para colocar as questões. Tem 5 minutos. Senhora deputada, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Presidente, há aqui um conjunto de questões que nós consideramos que são necessários esclarecimentos por parte da Caixa Geral de Depósitos. Eu queria começar por fazer esta referência. A Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, tem de facto uma responsabilidade perante os cidadãos, tem uma responsabilidade também de contribuir para a coesão do nosso território, tem uma responsabilidade de ser também um elemento de apoio à nossa economia. E, portanto, é a partir deste pressuposto que nós iremos expor aqui um conjunto de preocupações. O Sr. Presidente conhece a solicitação deste requerimento e a verdade é que, de 2016 para cá, aquilo que nós temos registado e identificado é que há uma redução significativa do número de trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, quase 2.000. Houve um encerramento de cerca de 200 agências da Caixa Geral de Depósitos e isto tem-se traduzido na degradação do serviço público bancário, na redução e implantação dos serviços bancários, neste caso público, em todo o território. E, de facto, este é um elemento de grande preocupação. Preocupação a que acresce ao que foi tornado público da decisão da transformação de agências com serviços digitais e não presenciais a partir de automatismos. E isto gera, de facto, um conjunto de preocupações. Desde logo, esta decisão que é tomada e que afeta, sobretudo, região do interior e ilhas. E bem sabemos como nestas regiões há uma população, eu vou utilizar esta expressão, que não está tão familiarizada com a utilização de meios digitais, em que o atendimento presencial constitui, de facto, a resposta que é necessária para assegurar o serviço público bancário a estas populações e não excluir ninguém do acesso ao serviço público bancário. Este é um primeiro elemento, mas preocupações também com a prestação de serviços por parte da Caixa Geral de Depósitos, não só a entidades públicas, seja da administração local, sejam entidades também da administração central, por exemplo, unidades de saúde,
mas também no que diz respeito até às populações, mas também a empresas. E isso pode, inclusivamente, levar a perda de atividade por parte da Caixa Geral de Depósitos e que, inclusive, deixa o espaço, utilizando esta expressão, aberto para a banca privada, que sobretudo é detida por entidades estrangeiras. E é aqui que eu queria situar a questão relativamente àqueles princípios que tinha colocado. Não é aceitável que, sendo o banco público, e que ainda por cima, conhecendo nós, e vou-me referir àqueles que são os dados públicos e que têm vindo a ser noticiados, a Caixa Geral de Depósitos tem tido lucros, em 2023, quase de 1.300 milhões de euros, em 2024, pelo menos com aquilo que tenho visto nas notícias, a estimativa é que ainda seja superior a 2023 e, portanto, não se compreende esta decisão por parte da Caixa Geral de Depósitos relativamente aos serviços públicos bancários e esta redução, porque na prática é uma redução. É impensável uma agência funcionar, há agências destas com 1 a 3 trabalhadores, 1 trabalhador, 2 trabalhadores, 3 trabalhadores e, de facto, significa uma degradação e uma perda do serviço público prestado. E, portanto, a primeira questão que gostaria de colocar era quais é que foram as razões, qual é que foi a fundamentação para esta tomada de decisão. Gostaríamos de perceber quantas agências já estão a funcionar neste modelo que foi designado de Noma Smart e quantas é que estão previstas a serem transformadas neste modelo e onde é que se situam. E se esta redução em termos do número de agências que se tem vindo a verificar nos últimos anos, estou a falar desde 2016 até ao dia de hoje, se está previsto novos encerramentos de agências. É porque eu já fiz esta referência, não posso deixar de a repetir. A Caixa Geral de Depósitos tem, de facto, uma obrigação e deve prestar um serviço público de proximidade, deve estar em todo o território e, portanto, não há nada que justifique que assim não seja e aquilo que nós temos visto é, de facto, que estes lucros que têm vindo a ser obtidos são à custa, de facto, do prejuízo, quer por parte dos trabalhadores, quer por parte das populações. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma última pergunta, porque nós ainda na semana passada recebemos aqui organizações representativas dos trabalhadores, da Comissão de Orçamento e Finanças, que nos falaram que os aumentos salariais foram abaixo da inflação, que a carreira foi congelada entre 2013 e 2016, 4 anos de congelamento, e esse tempo de serviço não foi considerado para efeito de progressão. Transmitiram-nos que há horas de trabalho suplementar que não estão remuneradas, que há recurso ao outsourcing, que há de facto um agravamento da saúde mental dos trabalhadores, cansaço, que há sobrecarga de trabalho e a questão que eu gostaria de lhe perguntar é quando é que pretende resolver este conjunto de problemas que afetam os trabalhadores. É que são problemas que o fato, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, são problemas que estamos a falar de direitos dos trabalhadores que têm que ser resolvidos, não há nenhuma razão para que assim não seja. A Caixa Geral de Depósitos tem condições e meios para o fazer, é conhecido, e a questão é quando é que vai ser concretizada e, de facto, esta valorização, porque a valorização dos trabalhadores é também a valorização do serviço público bancário da Caixa Geral. Sr. Presidente, e se me permitir, porque eu já não vou ter possibilidade de estar na segunda ronda, gostaria de fazer só mais uma pergunta telegráfica, que é a seguinte. Nós tivemos conhecimento ontem, por notícias que vieram a público, que vai haver alterações nos órgãos sociais da Caixa Geral de Depósitos. E a questão que eu gostaria de perguntar é se, de facto, essas alterações é para haver uma alteração de rumo na gestão da Caixa Geral de Depósitos ou se vai ficar tudo na mesma e manter este rumo de degradação como se tem vindo a verificar. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância. Obrigado, Sra. Deputada. Conforme referi no início, portanto, ao Dr. Paulo Macedo também agradecemos que se possa conter nos 5 minutos. É óbvio que é sempre mais difícil dispor do mesmo tempo para responder de perguntar, mas na medida do possível que agradecia que o fizesse. Sr. Deputado Paulo, Dr. Paulo Macedo, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder esclarecer e informar designadamente as questões levantadas, que considero todas pertinentes, e depois, se o Sr. Presidente o permitir, eu responderei e depois pedirei a alguns dos meus colegas que possam também intervir. A primeira coisa de esclarecer é que, de facto, saudamos a evolução
e a reposição da verdade, não é? Porque a primeira coisa a inverdade que veio é que íamos fechar agências. E, portanto, depois com a informação adequada já se percebeu que não vamos fechar agências, já se percebeu que, inclusive, do que já dissemos, vamos manter o número de agências pelo menos em 25 e 26 e não temos nenhuma outra intenção para além disso, mas obviamente há uma coisa que desde já digo à Sra. Deputada e a todos, é ninguém queira que a Caixa fique imóvel, ninguém queira que a Caixa fique, que todos os outros se modernizem e a Caixa não, o que é compatível com, neste momento, nestas condições, com o que nós antevemos para o futuro, se possa estar, portanto, mais estes anos sem encerramentos de agências. A segunda esclarecimento foi que também houve aqui esta evolução que, ao contrário do que foi dito, e portanto eu tenho verdade, é que as agências não teriam pessoas. E portanto todas as agências têm pessoas e não só têm pessoas permanentes, como têm também pessoas a apoiar os cidadãos, designadamente os com menos conhecimentos de manuseamento de cartões e de tecnologia para poderem aceder e modernizar-se. E volto a lembrar que hoje em dia a questão que se põe em termos de inclusão, a maior questão em termos de inclusão, é claramente a inclusão digital. Houve tempos na década de 80 e 90 onde a inclusão era territorial. E, portanto, nós não vamos desguarnecer a inclusão física, mas claramente a prioridade nacional em termos de serviços bancários é, e não só, é dar às pessoas meios de inclusão digital. Aliás, que eu lembro, como já se fez com as declarações de IRS, que eu conheço bem o processo e que hoje 100% da população entrega, ou com a receita médica, que eu também conheço bem, lançámos o processo na altura e, portanto, que são informáticas. Portanto, não vale a pena dizermos que não somos contra a modernização ou que as pessoas todas não percebem. As pessoas percebem e a Caixa vai-lhes dar meios, vai-lhes dar mais meios para poderem aceder e poderem trabalhar com a tecnologia. Relativamente à questão, também já há aqui alguma questão sobre a redução de serviços. A redução de serviços, nós depois podemos entrar em detalhes, se calhar numa próxima questão. A redução de serviços, vai haver possibilidades de levantamento em dinheiro nestes balcões através de um funcionário da Caixa que irá apoiar as pessoas, mas vale a pena também repor outra inverdade, e esta não é tanto uma inverdade, é um mito. As pessoas hoje têm 5 vezes mais acesso à banca, fazem 5 vezes mais transações do que faziam há 10 anos. As pessoas hoje fazem mais transações digitais, o dobro das transações digitais. Depois aqui a engenheira Madalena corrige-me se eu estiver aqui a dizer alguma percentagem que esteja descabida. Portanto, fazem o dobro das transações digitais que faziam há 2 anos atrás. Depois, as pessoas que fazem transações do total das nossas operações, se não me engano, nós temos 600 milhões de operações, é mais ou menos isto, por ano, 1% é feita ao balcão. E agora, diz-me a senhora deputada, é bem, mas essas pessoas contam. E claramente que contam. E, portanto, nós, para essas pessoas, o que nós temos é, fizemos um levantamento, agência a agência, das pessoas que são iletradas, das pessoas que são invisuais. Portanto, nós conhecemos o nome das pessoas e, portanto, para essas pessoas, nós vamos conseguir ter o apoio específico e dessas pessoas devo dizer que cerca de, dependendo da agência, 40% a 70% têm meios de pagamento dos iletrados. E, portanto, os iletrados nas nossas agências andarão entre 1, tal e a média do censo nacional, que é 3%. E, portanto, basicamente, dizer isto. Depois, para responder às questões da senhora deputada. A questão da redução de pessoas,
acontece em toda a banca, independentemente disso, acontece em especial também na Caixa Geral de Depósitos e acontece de uma maneira totalmente distinta dos outros bancos. Nos outros bancos houve despedimentos coletivos, na Caixa Geral de Depósitos nós temos um conjunto de pessoas de mais de 500 que, obviamente, todos os anos tenta aproveitar as condições que não têm qualquer paralelo no mercado das pessoas se poderem reformar ou pré-reformar aos 55 anos. Eu ainda vou responder a mais uma ou duas, mas eu, durante a sessão, portanto, comprometo-me a retomar as suas outras questões. A degradação do serviço. O serviço, não há degradação do serviço em bancos líderes. Isso não existe. Senão os clientes abandonam-nos. Nós, este ano, crescemos em crédito, crescemos em depósitos, que temos o maior volume de negócios da banca. Passar sistematicamente uma má imagem da banca, designadamente da Caixa, que é, como a Caixa está a correr bem, tem que se abater. Não é? Portanto, quer dizer, aquilo não pode ser verdade. Não é? Portanto, há um conjunto de entidades que é, se a Caixa está bem, há ali coisa. É a portuguesa, não é? E, portanto, o que eu lhe quero dizer é que os clientes conhecem-nos há muitos anos, conhecem-nos muito antes desta administração lá estar, manteram a fidelização à Caixa, suportaram os 6 anos de prejuízo sem se irem embora, na Caixa e nos outros bancos, porque mesmo nem os clientes do novo banco, etc., se foram embora, como nós sabemos, e, portanto, quer dizer, a questão de degradação de serviço, nós podemos depois, vamos ter tempo para falar de toda a parte de melhoria de serviço. Porquê? Porque é uma coisa que nós sabemos exatamente aonde é que somos mais frágeis e onde é que estamos a atacar. E, por outro lado, a evolução positiva, designadamente em termos de tempo de espera. E eu voltarei a responder às suas outras questões. Muito obrigado, Doutor. Vamos prosseguir, dando a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Eu recordava apenas, então, ao Sr. Paulo Macedo que notasse as questões que eu só lhe darei a palavra depois dos grupos parlamentares colocarem as suas questões. Dispõe de 5 minutos. Sr. Deputado Marco Claudino, faço favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Paulo Macedo, e os restantes administradores que aqui o acompanham. Como nota introdutória, queria dizer que o PS estima bastante a Caixa de Depósitos enquanto banco público, enquanto banco de confiança, enquanto banco de proximidade das pessoas, das empresas e das instituições. E o PS estima ainda outra coisa, que a Caixa de Depósitos tenha lucro. Para nós é importante que a Caixa de Depósitos esteja rentável, seja sustentável, que apresente lucro, porque no final do dia são os portugueses que beneficiarão desses resultados. E há uma terceira condição introdutória que queria aqui apresentar. O PSD não interfere na gestão não quer que o Governo, que o Estado, que o titular, interfira diretamente na gestão do Banco Público. Isso foram outros tempos. Os tempos do Governo de José Sócrates, muitos que o acompanharam e depois transitaram para o Governo a seguir do Partido Socialista, que levaram o Banco Público a ter operações, sobretudo de crédito, ruinosas, como foi, aliás, concluído pelas comissões de inquérito que esta Casa também teve oportunidade de fazer. O Sr. Presidente disse Sr. Presidente da Comissão Executiva disse na última vez que aqui se encontrou para falar destes temas que o banco é igual a todos os outros em muitos aspectos, e nós concordamos, opera num mercado que é especialmente competitivo e concorrencial, mas também tem diferenças. E essas diferenças, designadamente, relativamente às agências e à sua cobertura. E é por isso que nós nos regozijamos que hoje, em 308 municípios, apenas em dois deles não há agências da Caixa de Depósitos, e que não foi e não é o critério da rentabilidade aquele que é prioritário na definição da localização das agências da Caixa de Depósitos. E, portanto, isso é importante. Como é importante também este compromisso que hoje aqui assumiu, que já tinha sido, aliás, assumido e transmitido aos senhores e senhores deputados pelo Ministério das Finanças, de que não haveria encerramentos em 2025 de qualquer agência. Aliás, acrescentou hoje que não haverá também em 2026, o que diferencia relativamente em outras alturas em que isso sucedeu. E, portanto, para nós, são notas que queríamos aqui deixar, que são importantes para podermos apresentar a seguir as questões. E as questões têm que ver com o número de agências que vão ser transformadas através da Noma Start, em quantos balcões passa a ter apenas um só funcionário, isto é
em que atualmente existem mais do que um funcionário a trabalhar e vai ter apenas um, a nossa informação é de que só sucede num caso em que há proximidade de uma agência a 20 km, e, portanto, queria confirmar se este dado ou se são outros dados. Houve envolvimento dos autarcas e dos trabalhadores nesta operação de transformação digital. Era uma questão que também não queria deixar aqui de fazer. E há a questão do serviço. Para nós é particularmente importante a questão do serviço e o ponto da degradação ou da qualidade do serviço que é prestado. Para nós é absolutamente crítico num banco público. Aquilo que disse há pouco, eu queria que se pudesse desenvolver um pouco mais, tem que ver com essa atenção que há pouco anunciou, que teve em cada uma das agências e em cada um dos clientes que têm maior dificuldade de acesso digital. Como foi feito esse trabalho e quais são as medidas eventualmente mitigadoras. E queria também que nos apresentasse, se for possível, quais são os serviços a mais ou a menos que tem com esta transformação digital que aqui apresenta. Nós sabemos que Portugal tem hoje, por exemplo, no MBWay, 6 milhões de clientes, que tem, como disse, 100% de declarações de IRS emitidas digitalmente e que é um país que cada vez mais tem serviços e de acesso digital. Mas não podemos, de facto, deixar ninguém para trás e, portanto, queria que pudesse desenvolver e apresentar-nos esse estudo, essa análise que foi efetuada pela Caixa Geral de Depósitos. Queria também só dar uma nota, pela informação que nós temos, mais 5 agências face ao que atualmente existe terão atendimento presencial. Gostaria que pudesse confirmar essa nota e para nós é particularmente importante ter esta questão. E há uma outra nota que lhe queria questionar para finalizar. Algumas das preocupações que temos sentido e que nos têm relatado não têm que ver com o acesso direto de poder ou não poder aceder, mas com o tempo que é despendido para o acesso. Ou seja, que, sobretudo, comerciantes que têm uma dificuldade maior por via do depósito, porque tem uma singularidade a questão do depósito poder demorar mais tempo e que isso faz com que demorem mais tempo a fazer esse depósito. E gostaria de saber se também tem essa sensibilidade para esse tema e o que é que tem sido pensado ou falado para essas questões. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, aliás, fez aprovar também um requerimento, que é de conhecimento do Dr. Paulo Macedo, e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, dispõe de até 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva e restantes elementos. O Partido Socialista apresentou este requerimento de audição no passado dia 28 de outubro, na sequência de uma pergunta que formulou ao Governo. E, essencialmente, a preocupação tem a ver com a análise da redução dos serviços bancários no interior de Portugal continental e das regiões autónomas. Esta preocupação assenta numa questão que para nós é fundamental, que tem a ver com a missão da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente cumprir uma missão social, mas também territorial. Salvaguardar os serviços essenciais da população, a coesão territorial e a presença física em territórios com menor densidade populacional e onde predomina a população envelhecida. Na sequência deste processo, nós ouvimos a semana passada a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e os seus sindicatos. E o que lhe pedia, Sr. Presidente, era que comentasse frases objetivas e concretas que foram aqui expressas nesta Comissão, pela Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, que, portanto, são pessoas que, trabalhando na Caixa, conhecem a realidade. Eu vou-lhe colocar 5 afirmações objetivas e concretas que a Comissão de Trabalhadores aqui fez e solicitava a sua análise à mesma. A primeira, a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos considera que verifica-se uma redução da prestação de serviço bancário no interior de ilhas e faz com que a Caixa Geral de Depósitos esteja a incumprir a sua missão de serviço público bancário. E citei a Comissão de Trabalhadores. Segunda, é que, apesar de a opção da atual administração mantendo os balcões, é diminuir os serviços prestados, dando como exemplo a tesouraria presencial e diminuindo o número de trabalhadores. Segundo facto apontado pela Comissão de Trabalhadores. Terceiro, cito também a Comissão de Trabalhadores, passou-se a não encerrar, mas a diminuir, a restringir e a alterar o funcionamento. Nomeadamente, a Comissão de Trabalhadores, aqui a semana passada na Assembleia, referiu que este modelo, e cito, não serve às populações,
agências com apenas um funcionário, desaparecimento dos serviços de tesouraria prestado, que tinha grande importância para a população mais idosa e a população iletrada, e que, nomeadamente, a população mais idosa e iletrada, autarquias e algumas empresas necessitam da existência de uma tesouraria física que, não conseguindo nas agências da Caixa agora tem que percorrer muitos quilómetros para obter essa realidade. E mesmo a Comissão de Trabalhadores, aqui a semana passada, disse, por muito que se invista em postos automáticos, volto a citar, não é cumprido o serviço público bancário, que estão previstos e que a Comissão já tinha dado parecer sobre 60 balcões neste novo modelo Noma Smart, e acredita que serão pedidos, serão solicitados muito mais. Mas o que também a Comissão de Trabalhadores concluiu desta análise, e isso preocupa, portanto, eu gostaria que comentasse esta afirmação da Comissão de Trabalhadores, é que a administração da Caixa Geral de Depósitos está a minar a coesão do país, e cito, isto é uma afirmação da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. No fundo, face a esta abordagem que foi feita aqui a semana passada pelos trabalhadores da Caixa, que conhecem e que no dia-a-dia vivem esta realidade, solicitávamos por isso que o nosso requerimento do passado mês de outubro se torna ainda mais pertinente, tendo em conta as preocupações que os trabalhadores o demonstraram. Evidentemente que, em termos de matérias de resultados, e muito fruto do esforço de recapitalização, que alguns na altura não concordaram, mas que agora o valorizam, a Caixa Geral de Depósitos tem um percurso que o ano passado levou a um lucro de o ano passado, desculpem, já é há 2 anos, em 2023 levou a um lucro de 1.291 milhões de euros, no primeiro semestre deste ano 889 milhões de euros, portanto a operação de capitalização teve sucesso, mas a grande preocupação aqui é na função de coesão territorial, que na resposta do requerimento que o Governo referiu, e que fez uma coisa que, na nossa opinião, não está correta, que é comparar a Caixa Geral de Depósitos, a sua penetração em termos territorial, com as restantes instituições bancárias. Bem, a grande diferença é que a Caixa Geral de Depósitos, sendo um banco público, tem essa função, e o nosso entendimento é que tem essa função, e que dessa função deve resultar a prestação de serviço à população, nomeadamente no interior e às regiões autónomas, de acordo com as necessidades dessa população, com a população necessariamente mais idosa, que não tem alternativa numa continuidade territorial bastante significativa, e por isso a primeira questão era que cada um destes pontos que a Comissão de Trabalhadores apontou gostaria que comentasse, e a segunda, não considera errado aplicar um modelo que faz todo o sentido nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, em territórios onde não há alternativa e onde as características da população, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista do conhecimento, quer essencialmente faixa etária, é completamente diferente. E é um facto que não faz alteração em relação ao rumo de resultados que a Caixa tem vindo a registrar. Obrigado. Obrigado, eu, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Paulo Macedo, os restantes membros da Caixa de Depósitos. Sr. Doutor, a questão aqui tem a ver muito com o que é que o Governo, ou qual é a missão da Caixa de Depósitos neste momento no país. Porque nós temos que perceber, sendo um banco público, sendo um banco que tem uma missão de assegurar o serviço bancário público, se realmente o facto de gerar um maior, digamos, dividendo para o Estado, ou seja o banco que mais lucra neste momento em Portugal, se realmente é um bom indício de que o serviço público está assegurado. Eu posso lhe dizer, enfim, não há dúvida absolutamente nenhuma que, enfim, esta administração tem feito um excelente trabalho e os números comprovam isso, mas efetivamente este excelente trabalho tem sido feito à custa de quê? E eu acho que, face ao peso que neste momento a Caixa de Depósitos tem, quer ao nível das operações passivas, quer ao nível das operações ativas, acho que efetivamente poderia ser um importante regulador no mercado português. Ou seja, eu não me importaria nada, enfim, pelo menos avizinha-se que, ou adivinha-se que para este ano, até ao final deste ano, que os lucros possam ascender a 2 mil milhões de euros. Mas eu não me importaria nada que a Caixa de Depósitos apresentasse ou entregasse um dividendo mais modesto ao Estado e que, digamos, esse valor fosse aproveitado para alavancar a economia do país, nomeadamente através da redução de spreads na concessão de crédito
ou através da melhor remuneração das operações passivas, ou até na redução do comissionamento bancário. Todos nós sabemos que a banca passou por um período de baixas, de taxas baixas, ao fim, no fundo a banca consegue, no fundo, governar-se através de duas formas, ou através da chamada intermediação financeira ou através da prestação de serviços. Quando a intermediação financeira estava a dar prejuízo, a banca teve que socorrer muito bem através do aumento do comissionamento, mas, entretanto, quando as taxas começaram a subir, não houve, digamos, o percurso inverso no caso do comissionamento. E eu acho que a missão da Caixa é precisamente essa, é, no fundo, conseguir ser um bom regulador de mercado, quer ao nível da concessão de crédito, quer ao nível da remuneração das aplicações a prazo. Enfim, nós temos tido consciência que a Caixa Geral de Depósitos, assim como toda a banca, tem reduzido o número de balcões e o número de trabalhadores, mas a nossa questão é realmente percebermos se realmente, sendo neste momento a Caixa Geral de Depósitos o banco público que assegura o serviço bancário em Portugal, tem por dever assegurar o serviço bancário em Portugal, que já não é, digamos, a entidade que tem a maior rede de balcões. Neste momento, a Caixa de Crédito Agrícola é o que tem, a entidade bancária que neste momento tem o maior número de balcões, tem à volta de 600 e qualquer coisa agências, salvo erro, e, portanto, tem bastante mais agências do que a própria Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, a questão aqui é nós percebermos que missão é que se destina neste momento a Caixa de Depósitos. E eu acredito que o Sr. Doutor, enfim, cumpra exatamente o desígnio que lhe foi endereçado pelo acionista, que é gerar, digamos, remunerar o melhor possível o acionista, mas neste momento isso é feito muitas vezes à custa da redução de balcões, é feita à custa de realmente uma maior, digamos, de ganhos que têm a ver com spreads na concessão de crédito, na redução da remuneração dos depósitos a prazo, na questão também das comissões. E aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Doutor, é se eventualmente não haverá lugar, digamos, a própria Caixa conseguir reduzir ela própria, quer as taxas de crédito, quer aumentar as taxas de remuneração de depósito a prazo, quer reduzir as comissões de forma a que possa arrastar, no fundo, a restante banca para realmente, no fundo, ajudar e eu acho que isso pode alavancar realmente a economia do país, quer para particulares, quer para empresas. A segunda questão que lhe queria colocar é relativamente ao ganho de escala que neste momento os bancos têm que ter. Como sabe, neste momento, enfim, é importante e acredita-se, enfim, os estudos dizem que no futuro a Europa será, digamos, abrangida por meia dúzia de grandes plataformas bancárias e é óbvio que os bancos em Portugal precisam de ganhar escala para se tornarem competitivos, não a nível ibérico, aqui com o espanholado, como também a nível europeu e até a nível mundial. E eu queria lhe perguntar, Sr. Doutor, se eventualmente estará no seu horizonte, no horizonte digamos, da Comissão Executiva da Caixa de Depósitos, comprar algum banco em Portugal, conforme se já tinha falado em junho passado, realmente para ganhar, para ter este ganho de escala que é tão importante para o país e também, digamos, no fundo, para o país e também para o próprio acionista, para o Estado. E, portanto, eram essas as questões que lhe queria deixar para depois responder. Depois terei mais questões para serem respondidas numa segunda ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Segue-se agora o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Bernardo Blanco, também 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente também e quem o acompanha. Começar por fazer uma consideração política inicial, depois desta última intervenção do Chega, que me pareceu bastante alinhada até com a do PCP, para dizer que eu até lamento que os deputados, sabendo pouco ou nada sobre a gestão do dia-a-dia da Caixa, venham aqui dizer qual é que deve ser a política comercial ou financeira, desrespeitando totalmente os bons princípios da autonomia, porque eu acho que já tivemos, em casos passados, já desperdiçámos muitos milhares de euros das pessoas com base nesses princípios errados de interferência política e nós aqui, sem sabendo nada da gestão do banco, vínhamos aqui dizer à gestão e à equipa que está a ter sucesso qual é que devia ser a política comercial ou financeira do banco, como se isto fizesse algum sentido. E dizer, obviamente, quer dizer, é legítima a posição do PCP, que eu compreendo, e até já ouvi muitas vezes o PCP dizer que
que a Caixa é um banco público com gestão privada. Se isso for sinal de que o banco olha para os números e não toma decisões com base em interferência política, eu acho que isso é um elogio à gestão do banco. E queria-lhe até perguntar qual é que seria a consequência se o banco não seguisse este processo de transformação digital. Qual é que seria a consequência em termos de concorrência se o banco do nada ficasse parado? Claro que a automação de qualquer serviço tem sempre consequências no mercado laboral, mas isso é em qualquer serviço, não é? Senão também proibíamos os e-mails e os WhatsApps para proteger os CTT e os correios ad eterno. Faz parte, a evolução tecnológica faz parte, tem consequências muito positivas, tem algumas consequências negativas a curto prazo, mas isso é em qualquer setor, e gostava de lhe perguntar qual é que seria a consequência para o banco se agora não se digitalizasse. E já agora perguntar se houve alguma interferência política, se sofreram alguma pressão política para que essa digitalização não avançasse. Estranhar também, em relação ao enquadramento inicial do requerimento do PS, que também já foi aqui referido pelo PSD. O PS governou 8 anos, teve a tutela, aliás, nomeou não só o Sr. Presidente, mas também o regulador, o Governador Mário Centeno. Esteve também no período em que os balcões efetivamente foram encerrados e, por isso, este requerimento estranha-se um bocadinho, mas o que eu estranho mais é o enquadramento inicial, que tem aquela consideração ali semi-negativa, digamos, sobre os lucros do banco. Quando o PS foi governo, os lucros eram bons. Eu acho que os lucros agora não são maus. E acho que até é bastante positivo termos estes lucros do que termos aquilo que aconteceu na outra década, 2007 a 2017, onde lá colocámos mais de 6 mil milhões dos contribuintes. E queria-lhe fazer uma última questão em relação às negociações com os sindicatos e às suas exigências, porque havendo algumas delas que efetivamente são, obviamente, legítimas e normais, de preocupações com as condições dos trabalhadores, com as condições salariais, mesmo em relação aos balcões, algumas delas, eu sei que o Sr. Presidente não pode dizer isto, mas eu posso, não têm nada a ver. Há exigências que são de instrumentalização política, que são comerciais. Estabelecer um limite ao aumento das taxas de juros nas prestações de crédito. Quer dizer, o que é que isto tem a ver com as condições dos trabalhadores? E por isso deixo esta última nota. E já agora uma curiosidade, que era saber, em relação àquela situação de os balcões poderem funcionar ou não com 2 ou 3 funcionários, se a gestão poderia esclarecer aqui um pouco os deputados sobre esta situação, porque eu, efetivamente, sou honesto, não faço ideia se um balcão pode funcionar com 1, 2 ou 3 pessoas. Não estou na gestão do banco, não tenho dados para isso. Mas se tomaram essa decisão, já agora poderiam aqui esclarecer essa questão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Segue-se o Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho. Faço favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Agradeço também a disponibilidade da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos para esta audição. A Caixa, enquanto banco público, tem um papel que é um papel fundamental no nosso sistema bancário, na nossa economia. Já foi aqui referido também os resultados positivos que tem tido de forma recorrente nos últimos anos. Nós não consideramos necessariamente que resultados positivos seja algo negativo. Precisamos é de perceber se esses resultados positivos também estão a ser conseguidos à custa de alguma coisa e principalmente à custa daquilo que nós consideramos essencial, que é a missão de serviço público que a Caixa Geral de Depósitos deve ter. E por isso também acompanhamos algumas preocupações que foram surgindo relativamente a este plano de renovação e modernização das agências da Caixa, que prevê um investimento superior a 68 milhões de euros e que poderá estar a resultar e poderá resultar numa redução dos serviços e do atendimento pessoal em algumas agências. Também acompanhámos com preocupação os alertas que nos foram deixados tanto pela Comissão de Trabalhadores como pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas da Caixa, em audições aqui no Parlamento, que nos expuseram algumas situações que consideramos que são
preocupantes relativamente às condições laborais dos trabalhadores, incluindo a possibilidade de mobilidade intra e interagências, excesso de horas extraordinárias não pagas, recurso às isenções de horário, e várias entidades referem e têm referido uma redução da oferta de serviços em determinadas agências como consequência direta de uma redução do pessoal, especialmente em zonas do interior e das ilhas, enfim, e comparando isso também com estes lucros que a Caixa tem tido. E por isso consideramos que é essencial haver este equilíbrio entre a eficiência operacional e esta missão de serviço público. Gostaria também de fazer algumas perguntas mais específicas, reproduzir aquilo que também já foi perguntado relativamente a estes planos de investimento para a modernização das agências portanto, como é que isso se relaciona com esta eventual redução de serviços em algumas localidades. Quando nós falamos em redução de serviços, não estamos a falar apenas de eventuais encerramentos de agências, também estamos a falar de redução dos serviços que essas próprias agências podem prestar às pessoas. Este plano contempla 150 agências para renovação. Quantas destas é que serão transformadas nestes espaços smart? Em que regiões é que elas estarão? Muito especificamente também esta questão relativamente ao número de funcionários, podemos ter uma confirmação se efetivamente algumas delas terão apenas um funcionário e se isto é sequer, enfim, se consideram sequer que isto em termos de condições de trabalho se faz sequer algum tipo de sentido haver agências que apenas têm uma pessoa que lá trabalha, ou mesmo agências que contem apenas com 2 ou 3 pessoas. Parece-nos que será manifestamente pouco para se poderem garantir condições mínimas de trabalho. Basta um funcionário ficar doente, se calhar a agência já não abre. Enfim, como é que tudo isto se coaduna com boas condições de trabalho? Por outro lado, também como é que a Comissão Executiva planeia garantir o acesso a serviços bancários completos para as populações em áreas remotas, especialmente idosos, pessoas que têm baixa literacia digital e que continuam a ter necessidade de atendimento presencial, ou alguns clientes que até preferirão continuar a ter esse tipo de atendimento. Por outro lado, os representantes dos trabalhadores também referiram saídas sucessivas de trabalhadores por acordos de rescisão, reforma antecipada, o que, no entender também dos sindicatos e dos representantes dos trabalhadores, tem gerado uma pressão acrescida sobre os profissionais que se mantêm na Caixa. Esta tem sido uma queixa mais ou menos generalizada de excesso de pressão sobre os trabalhadores que continuam na Caixa. E indicam situações de cansaço, desmotivação, ânsia massiva pelas pré-reformas e pelas rescisões. E, portanto, também gostaríamos de questionar o que é que se consideram que, enfim, o que é que têm a dizer sobre estas queixas da parte dos trabalhadores, e se é a intenção que se continue, terminar, Sr. Presidente, que se continue no fundo nesse caminho de redução do número de trabalhadores, e se isso não põe também em causa as condições de trabalho e, por consequência, também o próprio serviço que é prestado às pessoas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Agora, para concluirmos esta primeira ronda, e contrariamente ao que algumas pessoas poderão pensar, se nos estiver agora a assistir, o Sr. Deputado Paulo Núncio não está a responder em nenhuma comissão de inquérito, está apenas posicionado num local diametralmente oposto à Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, dispõe de 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a sua clarificação. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Paulo Macedo, a equipa da Caixa que está hoje aqui na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, e agradecer a vossa disponibilidade. Eu não podia deixar de começar também com uma consideração de caráter político, tendo em conta as intervenções dos vários partidos de esquerda, acompanhadas de perto, aliás, pela posição do Chega. A Caixa Geral de Depósitos é detida a 100% pelo Estado. Mas a detenção do capital exclusivamente pelo Estado, na nossa opinião, não deve determinar um conjunto de obrigações públicas
próprias de um Banco do Estado, designadamente no que diz respeito à concessão de créditos, à prestação de serviços, ou até como elemento regulador, como foi sugerido pelo Chega, como se a Caixa Geral de Depósitos operasse sozinha no mercado ou tivesse mesmo funções regulatórias. Pelo contrário, na nossa opinião, não obstante a detenção do capital por parte do Estado, a Caixa Geral de Depósitos deve continuar a concorrer com os restantes bancos comerciais no mercado aberto e concorrencial e afirmando sempre uma gestão profissional, empresarial e livre de qualquer tipo de interferência da tutela política. É assim que a Caixa Geral de Depósitos deve funcionar, é assim que a Caixa Geral de Depósitos tem funcionado nos últimos tempos e com excelentes resultados excelentes resultados dessa mesma atividade. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com o âmbito dos requerimentos que foram apresentados. Esta audição é realizada com base num requerimento do Partido Comunista Português, secundado com o requerimento do Partido Socialista, alegadamente pelo fecho de agências ou pela transformação de agências e pela redução dos serviços prestados. Bom, eu recordo que em 2015 a Caixa Geral de Depósitos tinha 764 agências e desde então fechou 259 agências, uma redução de cerca de 1/3. Dessas 259 agências, 194 fecharam durante o mandato dos governos da Geringonça. E por isso, na altura, o governo era do PS com o apoio dos partidos da extrema-esquerda, do PCP, do Bloco de Esquerda e de outros. E por isso a primeira pergunta que eu faço é se, nessas ocasiões, o governo do Partido Socialista suscitou à equipa da Caixa Geral de Depósitos alguma questão sobre o fecho dos balcões que ocorreram durante o período desse governo. Depois, os requerimentos do Partido Comunista Português e do PCP baseiam-se, alegadamente, na transformação de dezenas de agências da Caixa Geral de Depósitos em espaços de menor dimensão e com uma gama mais reduzida de serviços. E a pergunta que lhe faço é se, pelo contrário, o que está previsto para 2025, no âmbito do processo de conversão que a Caixa Geral de Depósitos tem vindo a levar a cabo desde o ano transato, não é precisamente o aumento do número de agências com atendimento presencial. Em segundo lugar, não é o aumento de uma gama de serviços mais alargadas aos clientes da Caixa, designadamente em termos de possibilidades de levantamento e montantes máximos de levantamento, e não é, em terceiro lugar, uma maior capacidade de decisão local das agências da Caixa, designadamente em termos de concessão de crédito à habitação. Sr. Presidente, eu não vou poder estar na segunda ronda e por isso aproveito também para fazer perguntas na segunda ronda, um pouco fora do âmbito dos requerimentos. A primeira pergunta que gostaria de fazer nessa segunda ronda tem a ver com a garantia pública para a compra de habitação por parte de jovens. Nós sabemos que os bancos tiveram um prazo para aderir e para preparar o processo negocial. Entretanto, foi noticiado que esta modalidade atraiu uma procura elevada de jovens relativamente às várias ofertas bancárias que estão no mercado, e a pergunta era se poderá avançar com o número de jovens que já manifestaram interesse ou mesmo beneficiado da medida ao nível da Caixa Geral de Depósitos. A segunda nota tem a ver um pouco com o futuro. Temos assistido a uma queda dos juros e pergunto se a queda dos juros, enfim, da taxa de juro fixada a nível do Banco Central Europeu, se essa queda levará uma pressão sobre a rentabilidade do banco e, por isso, quais são as suas perspectivas para 2025 e se será possível, como esperamos e saudamos, porque para o CDS os bancos terem lucros é bom sinal, é sinal que têm capacidade para financiar a economia e ajudar a que Portugal
cresça de uma forma mais robusta, se esta pressão dos bancos pode ter impacto na trajetória dos bons resultados durante o ano de 2025. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Houve, portanto, 6 grupos parlamentares a colocar as suas questões. O Sr. Dr. Paulo Macedo dispõe de até 30 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Começando aqui com as questões colocadas pelo PSD e também da sua intervenção, e também respondendo já a algumas outras questões que foram colocadas. De facto, nem este Governo, nem o Governo anterior interferiram na gestão da Caixa, no sentido de recomendar, faça um crédito aqui, contrata a pessoa ali, ponha esta pessoa ou qualquer outra. E, portanto, vemos isso como muito positivo, mas não é só vermos como muito positivo. O BCE não admite outra coisa. Ou seja, vale a pena que nós podemos querer estar num mundo em que a Caixa Geral de Depósitos tivesse uma regulamentação, o que eu, a mim, até, sob certos aspectos, podia concordar pontualmente, que era haver uma regulamentação só para bancos públicos. Só que não existe. Não existe. E, portanto, quero dizer, e felizmente, e ninguém tenha dúvidas, espero, quer dizer, ao senhor, enfim, há pessoas com dúvidas, eu não tenho dúvidas nenhumas, que o BCE foi extremamente positivo para os bancos portugueses, em termos de supervisão e em termos de governance e em termos de disciplina, e para não se voltar a acontecer o que aconteceu. Designadamente da forma como se recruta as administrações, que também foi uma questão que foi colocada, e que, de facto, e também a senhora deputada Paula Santos tinha visto esta questão, se a administração vai mudar ou não, quer dizer, a administração, com certeza, como sempre, tem algumas mudanças. O que vai pautar é a missão da Caixa e o plano estratégico que terá que ser aprovado e, como sempre, por muito que custe a todos, a concorrência, não é? Porque, de facto, nós estamos aqui a esquecer uma coisa, não é? O lucro aqui, por certas pessoas, parece que é visto como desprezível. Se a Caixa tivesse tido lucros, e só se fala do período acima de 2017, se a Caixa tem tido lucros em 2011 a 2016, se calhar tinha sido a Caixa a comprar por €1 o Banif e o Banco Popular. E, portanto, a Caixa foi afastada por isso, por ter maior dimensão, servir mais clientes, ter uma maior parte pública, vamos ser claros, não é? Estaríamos a ter uma maior intervenção do Estado na economia, portanto, quer dizer, tudo tem vários aspectos, e isso não aconteceu por causa dos prejuízos. Nós hoje estamos a falar de digitalização, com investimentos que nós, nos últimos, portanto, depois, como sempre, os números aqui, alguém me corrige se eu estiver a dizer mal. Em 23, 24 e 25, nós vamos investir €500 bilhão em informática. O banco, obviamente, não tinha essa capacidade antes. Não tinha. Não tinha porque não tinha lucros, como não tinha capacidade para constituir em paridades e como não tinha capacidade para fazer a modernização. E, portanto, quero dizer, por outro lado, mesmo as pessoas com determinado tipo de ideias, às vezes esquecem-se de uma parte da economia. Que eu saiba, o que eu aprendi na escola, foi que o lucro faz parte do PIB, não é? Ou seja, é um elemento fundamental do valor acrescentado bruto, não é? De uma das formas de o calcular, como, enfim, penso que todos sabemos. Mas eu quero dizer, eu não vejo esta dicotomia entre lucro e serviço. Porque eu volto a frisar um aspecto extremamente importante. Nós, o ano passado, fizemos cerca de 5.000 milhões de euros de crédito à habitação. Ora, se o serviço não fosse bom, não fosse competitivo, não fosse espalhado pelo país, e nós claramente somos o maior financiador de casas no interior, depois podemos dar dados a posteriori, se o Sr. Presidente assim o permitir, sobre essa parte. Obviamente que isto mostra a compatibilização entre uma coisa e outra. Ou seja, claramente há serviço. As pessoas, uma Câmara Municipal, hoje em dia, não é? Troca-nos uma proposta nossa de crédito por 0,1. Porquê? Porque não temos nem nenhum ónus, nem nenhum benefício. Isto é outra coisa que é preciso ninguém esquecer. É que antes era diferente.
havia benefícios e ónus para a Caixa. Não é? Tinha os ordenados dos funcionários públicos, substituía só o IGCP, etc. Por exemplo, hoje em dia, como toda a gente sabe, o IGCP centraliza as contas de depósitos das entidades públicas. Ora, antes isso era feito uma parte na Caixa. Mas nós não nos queixamos. Isto já há muitos anos que é feito assim. Agora, querer ónus sem benefícios, isso aí é que temos que ver. Depois há aqui uma grande confusão entre o que é obrigatório, fundamental e desejável. E, portanto, nós, sob o serviço público, claramente, e de proximidade, vamos mantê-lo. Isto não são palavras. Nós estamos, e depois as pessoas, quer dizer, nós temos o cuidado de ver as pessoas e os números. E connosco ninguém fica para trás. Nós estamos, como foi dito pelo Sr. Deputado, em 99,4% dos concelhos, não estamos apenas em 2, onde temos serviços automáticos. Depois, o segundo banco está em 57% dos concelhos. O terceiro banco está em 58% dos concelhos. Portanto, quer dizer, ninguém venha dar lições sobre apoio à interioridade à Caixa, porque a Caixa manteve esta rede. E todos nós sabemos, e manteve, e está a dizer que vai manter no futuro que seja previsível. Portanto, quer dizer, essa é uma clareza. Portanto, o que quer dizer? A Caixa de Crédito Agrícola tem mais balcões. Pois, por acaso, olha, não está em 20% dos municípios do país, se não me engano. Ou é 20%, ou é 19%, 10%. Portanto, 10%. Portanto, a Caixa de Crédito Agrícola tem uma presença, em termos de disseminação geográfica, menor do que a Caixa nesta questão de presença nos concelhos. Está certo? E, portanto, quer dizer, é preciso ver se clarificamos, de facto, estas questões. Depois, a questão que o Sr. Deputado levantou, a questão também do nível de serviço e da sua degradação, e designadamente formas, designadamente as filas de espera, que também foi levantado. Nós temos tido um trabalho muito sério e detalhado, e agência a agência. Quando eu digo agência a agência, temos um trabalho central, mas depois temos um trabalho para certas agências, que, por exemplo, o caso de Montijo, o caso de, enfim, várias agências, que temos equipas que vão precisamente ajudar as pessoas a ir aos serviços automáticos, a ir acederem a um cartão de crédito gratuito, a poderem fazer as apps, e como calculam, as filas de espera não é no interior. Portanto, as filas de espera basicamente são nos grandes centros e, portanto, neste momento, nós estamos com um tempo médio de espera de 11 minutos. Obviamente, os senhores deputados, e nós próprios sabemos, é que há uns acima e uns abaixo. E, portanto, o que estamos a tratar é de resolver os acima. Agora, quer dizer, sob qualidade de serviço, podemos ir ponto a ponto. Porque, quer dizer, essa é a preocupação que nós temos. Ninguém se importa mais com os clientes da Caixa que nós. Várias pessoas aqui, e outras que não estão aqui, disseram que a Caixa ia ser uma caixinha. Quer dizer, não só a Caixa é o maior banco português, como é o único que está no ranking dos maiores bancos do mundo, como é aquele que está mais capitalizado e tem mais rentabilidade. E, portanto, quer dizer, há aqui uma série de mitos ou meias-verdades, que depois são sempre publicadas, meias-verdades, que vale a pena, o que eu digo é publicar tudo, porque a Caixa não tem só virtudes. Não é? Esta já vai dar já vai dar um bom headline, não é? Agora, nós sabemos isso. Agora, nós sabemos é que o que não está bem, e, portanto, temos que o corrigir, a nossa missão é corrigi-lo, e o que está bem. E aceitar que se deprecie o trabalho, precisamente porque não somos nós que dizemos que os prejuízos não são dos trabalhadores ou que os lucros não são dos trabalhadores. Os lucros são claramente das pessoas que trabalham na Caixa. E quem tem 2 dedos de testa, e já me ouviu dizer, são das equipas. Como e já disse várias vezes que não conheço nenhuma organização em que seja uma pessoa que faz a organização. Agora, conheço várias organizações onde têm pessoas nas equipas que são as pessoas certas. E depois, quer dizer, algum mal-estar, por exemplo, se há mais promoções ou menos, ou se são justas ou injustas, como aqui foi já dito. Quem avalia as pessoas na Caixa são 1.200 pessoas. São 500 gerentes que avaliam as pessoas do balcão, são 300 coordenadores que avaliam os técnicos, e são 300 diretores. Eu avalio 1.200 pessoas
diretamente penso que 7 ou 8 pessoas, e depois a Comissão Executiva como um todo avalia 40 pessoas ou qualquer coisa assim. E, portanto, quero dizer, esta questão que fique muito clara. Na Caixa há 1.200, e, portanto, quando eu estou a dizer isto, não é só para efeitos de avaliação, mas também para dizer ainda há mais equipas que isto. E, portanto, quem faz os resultados da Caixa são as equipas certas. E todos nós sabemos que há equipas certas, com pessoas certas, e outras que não são. Continuando aqui com a questão do Sr. Deputado, eu vou acelerar para os meus colegas também poderem aqui intervir, porque têm aqui know-how, mais informação para dar sobre outras matérias. A questão que falou, desta questão precisamente, se há aqui uma obrigação ou não. A Caixa e esta administração, e penso que as anteriores, têm como objetivo ter um serviço de proximidade. E daí que diz que vai manter estas agências em todos os concelhos, como mais nenhum outro banco tem. E, portanto, aqui há uma grande diferença entre, também respondendo à questão do Sr. Deputado do Chega, é uma das grandes diferenças de outro qualquer banco comercial. Portanto, já disse que outro banco a seguir está em 58% dos concelhos e nós estamos em 99,6%. Depois, a questão a questão relativamente à questão da valorização dos trabalhadores. Este é sistematicamente um dos maiores mitos que existe. E, portanto, quer dizer, depois passam os números que quem quer passar os passa. Neste momento, o rendimento mínimo, em janeiro deste ano, o rendimento mínimo, depois do acordo salarial, e quando o Sr. Deputado há bocado do Partido Socialista falou da Comissão de Trabalhadores, é bom falar da Comissão de Trabalhadores e é bom falar dos sindicatos. E nós não os pomos no mesmo plano. E não os pomos no mesmo plano porque, com a Comissão de Trabalhadores, durante 4 anos, como lhes tivemos a oportunidade de lhes dizer, não obtiveram uma coisa para os trabalhadores. Os sindicatos, todos os anos, chegámos a acordo. E isto é uma postura totalmente diferente. Quem nunca chega a acordo não serve os trabalhadores. Não serve. Quer dizer, os sindicatos, não só nós, com várias vezes, fomos a primeira entidade, não sei se em Portugal, mas pelo menos na banca, a celebrar um acordo. Celebrámos acordos em anos anteriores para o outro ano, quando toda a gente sabe que muitos bancos celebravam acordos em novembro ou dezembro, ou ajustam tabelas, e, portanto, fizemos acordos. Agora, há um tempo para acordo e um tempo para desacordo. Uma coisa que toda a gente aprende na gestão é que nós não estamos cá para abanar a cabeça. Nós estamos cá para defender a Caixa. E, portanto, é a instituição. E a instituição são, principalmente, os seus clientes, claramente os seus trabalhadores, e depois o seu acionista e os contribuintes portugueses e um conjunto de stakeholders. E, portanto, quero dizer isto sobre a questão de formação. Depois, a pensão na Caixa é de 2.345 euros para média, e isto com menos 11 anos de trabalho a menos 10 anos de trabalho, a menos 6 anos de trabalho que os outros trabalhadores. Portanto, quer dizer, quando se quer falar das questões da Caixa, é bom sabermos esta realidade. Por outro lado, quer dizer, depois nós vemos informação a circular quebrada aos céus. Quer dizer, designadamente, o PCP e tem um interesse e que eu considero justo, que é de olhar para as tabelas salariais. Agora, achar que a tabela salarial é aquilo que interessa aos trabalhadores, está totalmente errado. O que interessa aos trabalhadores é o pacote. Ou seja, quanto é que ele leva de subsídio de refeição, de eternidades, quanto é que é o crédito à habitação dele, se é bonificado ou não é bonificado, quanto é que é o prémio de incentivos comerciais que ele tem e qual é que é o prémio de desempenho e potencial. E, portanto, são estas componentes da remuneração. E é por isso que isto faz com que, na Caixa Geral de Depósitos, a remuneração média seja 2.815 euros, no caso dos diretores é 6.000 euros, nos casos das funções não diretivas 2.700, mas a remuneração mínima é 1.570, muito acima de todo o setor privado e apenas, estou a dizer a mínima, muito acima do setor privado, a remuneração média. Estou a comparar a mínima da Caixa com a média, certo? Portanto,
a remuneração mínima da Caixa é superior à do setor privado e a remuneração média da Caixa é superior à remuneração média do setor privado e do setor público e apenas não é a mínima superior à média do setor público. Além disso, valorização de trabalhadores, eu também percebo alguma coisa disso. Nós temos o maior programa de formação que há na banca em Portugal. Pela primeira vez, e estranho isto não ser mencionado, pela primeira vez os assistentes operacionais tiveram formação. Nunca tinha havido um curso de formação para os assistentes operacionais que haja memória na Caixa. Os coordenadores, pela primeira vez, a gestão intermédia tem cursos específicos em faculdades, portanto, com matérias, que foi a hierarquia que disse quais é que devia ter, e, portanto, tem um curso. Os diretores têm formação várias vezes em várias instituições públicas, privadas, portanto, sob valorização de trabalhadores, só para dizer que este mês nós promovemos 720 pessoas. Portanto, quer dizer, não, o que eu não aceito é que se fale de uma realidade e que haja sistematicamente um enviesamento e uma parcialidade. Quer-se falar, fale-se tudo. E só isso é que as pessoas podem entender. Estamos satisfeitos. Nós, por exemplo, ainda achamos que claramente temos que fazer mais, como temos feito sistematicamente mais em algumas áreas. Por exemplo, nós temos o maior subsídio de nascimento que há na banca em Portugal, e não sei do resto das entidades, por nossa iniciativa. Porquê? Porque achamos que se deve ser apoiado. Nós sistematicamente aumentamos acima do contrato os subsídios aos estudantes, porque achamos que os trabalhadores têm também que se qualificar fora, não é só qualificar dentro e na formação. Mas depois, passando aqui às questões do Partido Socialista. Relativamente às questões do Partido Socialista, portanto, como eu já disse, confirmo que não houve interferência na gestão, é importante sobre a Comissão de Trabalhadores, já disse que tem um plano, portanto, quer dizer, a Comissão de Trabalhadores diz o que entende, fala com quem entende, etc. Factos, não obteve um benefício para os trabalhadores em 4 anos, ao contrário dos sindicatos, onde nós sempre nos entendemos e onde nós sempre fizemos acordo. Portanto, nós pomos em 2 planos distintos. De qualquer maneira, sobre a questão da interferência ou não interferência e sobre a redução ou não redução. Eu lembro, tenho aqui a carta do Ministério das Finanças que dirigiu na altura precisamente ao STEC do Partido Socialista, em que, obviamente, e com o qual eu concordei, a carta que diz que tem que haver um encerramento de agências e tem que se manter um equilíbrio entre o encerramento de agências. A carta está datada, se alguém tiver interesse, portanto está aqui, não sei depois, mas ela consta com certeza de vários registros. Que tem que haver um equilíbrio entre o encerramento de agências e a proximidade. E, portanto, reparem, isto era numa altura especial, porque eu também não nego. Nós estávamos com um plano que foi negociado com a Direção-Geral de Concorrência, de fechar a maior parte dessas agências que dizem que foram fechadas, não é? E depois as outras que são encerradas ou não, é porque, de facto, temos que ver onde é que podemos prestar um bom serviço e podemos nos modernizar. Mas, portanto, sobre as questões colocadas da Comissão de Trabalhadores, e houve uma questão que também o Sr. Deputado colocou, que é as dificuldades dos comerciantes. Os comerciantes estão claramente a ser modernizados com esta modernização, estão claramente a ser beneficiados com esta modernização que estamos a fazer. E estão a ser beneficiados em que maneira? Por um lado, portanto, hoje a tecnologia permite que depositem todos as moedas a qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que era um grande problema dos cafés e das papelarias, não é? Por outro lado, no apoio às empresas, a rede está intocável desde 2017 que nós chegámos à Caixa. E, portanto, a parte das empresas não só está totalmente intocável e, portanto,
eu estranho não se falar da parte das empresas, que é o núcleo, quem dá emprego às pessoas e quem gera riqueza, mas, portanto, essa parte está intocável. Sobre os comerciantes, claramente ficam beneficiados neste sentido. Por exemplo, já para não falar que a própria tecnologia, que alguns parece que são contra, por exemplo, permite hoje em dia haver formas de crédito inovadoras, como o crédito através do TPA, que faz os comerciantes e os pequenos comerciantes poderem ter crédito de uma maneira muito mais rápida. Sobre a questão da redução da prestação. Portanto, nós não concordamos e não vale a pena dizer se há redução de prestação ou não vale. Vale a pena ver quais são os números da evolução das transações que as pessoas fazem. E quais são os números da evolução das transações nestas agências. O resto são comentários que de acordo com o que parece a cada um, não é? E, portanto, nós hoje... aliás, vejam o vosso caso, e não estamos aqui a falar de pessoas que não são todos do litoral, mas vejam o vosso caso, quantas vezes é que hoje vão ao banco e quantas é que vão ao banco no sentido de contratar saldos, fazer transferências, pagar as coisas do filho, pagar as despesas, etc. Portanto, o serviço bancário é muitíssimo maior. Só fala de redução de serviços quem não sabe do que é que está a falar. Agora, quer dizer, não vamos escamotear a questão de que é preciso apoiar pessoas. Em alguns casos, nós vimos na nossa agência portanto, foi numa das agências do interior, portanto, nós temos 33 pessoas que não sabem ler. Depois o Pedro vai dizer o número. 33 pessoas que não sabem ler. Desses, cerca de 40%, se não me engano, têm cartão. Mas os outros vão precisar de apoio. E por isso vamos ter lá pessoas e vamos dar o cartão de débito gratuito e vamos ensiná-los, que é o que temos feito, e daí o número crescente, e é o que também os outros bancos fazem. Por exemplo, hoje em dia não é só questão do cartão. Hoje em dia, como todos sabem, o telemóvel é utilizado. E não me venham dizer que é difícil utilizar o telemóvel, que é o que é mais utilizado em África, com pessoas com bastante menor instrução. E, portanto, se forem ao mercado de Maputo, como eu já fui, todos os comerciantes têm 5 meios de pagamento em cada banca. Não é? Portanto, vale a pena cuidar destas pessoas, vale a pena terem dispositivos para atender estas pessoas, mas não vale a pena estarmos a minimizá-las. Relativamente às questões e, portanto, também o Sr. Deputado do Partido Socialista, se está em causa a coesão do país, obviamente que não está em causa a coesão do país. O que eu diria é que, com uma Caixa como está, comparando com o que ela era, hoje em dia está o fortalecimento da coesão do sistema financeiro português. E, portanto, uma Caixa com prejuízos consecutivos é algo que destabiliza o sistema financeiro português, uma Caixa com resultados positivos é algo que fortalece o sistema. Relativamente à questão do Chega da missão da Caixa. O Sr. Deputado diz que normalmente mais lucro é um bom indício. Pois, quer dizer, e nos últimos anos? A Caixa não tem dado lucro nos últimos anos. A Caixa dá lucro consecutivo desde 2017. Portanto, não é curto prazo. Não é curto prazo. Portanto, o que eu aprendi na escola é o curto prazo, 1, depois há quem diga que é até 3 anos, médio e longo prazo vai até 5, e depois, e quer dizer, e portanto nós, se não houver, não, mas isto é importante, há quem diga que os lucros são de curto prazo. Nós, se não houver alterações geopolíticas, dizemos claramente que a Caixa em 10 anos vai todos os anos dar lucro. E portanto ninguém vem a dizer que são lucros de curto prazo, é uma tolice. Claro. Claro, mas, Sr. Deputado, desculpe lá, só está a dizer é uma redundância. Se não tivesse sido injetado, não existia Caixa Geral de Depósitos, porque o banco tinha sido resolvido. Então, quer dizer, vamos não menosprezar o lucro, porque o banco tinha sido resolvido se não fosse a intervenção do Governo. Mas os senhores esquecem-se. Os senhores esquecem-se. Não é? O banco estava resolvido, não existia Caixa como está hoje. Bom, portanto,
Depois, a questão de um lucro modesto. Totalmente contra. Um lucro modesto é quem não sabe o que são as exigências do BCE. Eu, primeiro, também não sei o que é isso de um lucro modesto. A Caixa tem obrigação de, em condições normais, ter um lucro substancial. Porquê? Porque tem muitos capitais próprios. Obviamente, se tem 10 mil milhões de capitais próprios, tem a obrigação de dar entre 800 milhões a 1.300 milhões em anos normais. Em anos acima do pico, dará mais. Em anos com taxas de juros negativa, deu menos. Agora, quer dizer, alguém pensa nesta sala que o BCE permitiria um banco a eternizar-se com lucros de 3% ao ano? Que eram 300 milhões de euros. Mas quer dizer, alguém está convencido disso? Não, é o tal lucro modesto, 200 milhões, 300 e tal. Não é? Além disso, o banco está bem porque também a economia portuguesa está melhor. Porque o banco não estará bem se a economia portuguesa for muito pior. E, portanto, o que nós estamos a fazer é tentar salvaguardar o futuro. E, portanto, quanto à questão dos dividendos, isso é uma questão... Nós achamos que devemos pagar, como já pagámos, entre aspas, a remuneração, o dinheiro que foi posto na Caixa. Isso para nós foi um ponto de honra. Achamos que o capital deve ser remunerado e achamos que os contribuintes agradecem e achamos que os diferentes governos façam aquilo que não só de dividendos, faça aqui lembrar que nós pagamos quase tanto de IRC. Nós devemos ser o maior pagador de IRC do país. Não sei se há alguma empresa não financeira que pague tanto como nós. Nós só de IRC, este ano que passou, pagámos cerca de 750 milhões de euros. Portanto, 1,5 bilhões de euros para o orçamento do Estado, para os senhores deputados decidirem onde é que vão gastar, não é despiciando. É que não somos nós que decidimos. Não somos nós. Aliás, nós, muitas das vezes, vêm-nos pedir um donativo A e um B, e quer dizer, a gente tem uma responsabilidade social, mas quer dizer, quem tem que decidir onde é que quer gastar, se é na cultura, etc., nós temos uma barreira, que é onde é que estamos, que é na cultura, com a Culturgest, nas universidades, no apoio através do Caixa Social e depois com algumas ações pontuais. Mas depois quem tem que decidir onde é que gasta o dinheiro é o Estado. E, portanto, são os senhores deputados através do orçamento. Portanto, quer dizer, achar que é despiciando os seus deputados poderem contar com este dinheiro, não vai ser sempre assim. Portanto, isto estamos a falar do pico, mas, por exemplo, posso dizer que no ano de 25 vai ser outra vez assim, como os seus deputados sabem, porque, por exemplo, o IRC é face aos lucros do ano passado e os dividendos é face aos lucros do ano passado. Portanto, quer dizer que a Caixa, mais ou menos, aquilo que todos acham despiciando, em 2 anos contribuiu para os senhores deputados decidirem como onde gastar com 3 bilhões de euros. Portanto, era bom, não é? 1.500 mais 1.500, 750 de imposto mais 750 de imposto, mais 850 de dividendos, mais 800. Bom, depois, eu peço desculpa que de facto falo mais. Aqui o Sr. Presidente vai-me advertir. Pois é, eu concordo, só para dizer que respondendo ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que se nós não seguíssemos o processo de transformação, obviamente que a banca tem uma das concorrências mais aguerridas. Nós, no crédito à habitação, quer dizer, é uma guerra permanente. Aliás, vejam, perguntem a qualquer outro banco privado. Quer dizer, portanto, o que se quer dizer, se nós não conseguíssemos responder aos nossos clientes e dar-lhe uma resposta sobre o que ele quer, isso é também serviço, sobre o seu crédito, se está aprovado ou não, em 24 horas, muitas vezes conseguimos dar no dia, e fazer-lhe a escritura, e fazer alterações de simulações, etc., sem meios tecnológicos, isso obviamente era impossível em termos de prazos de resposta. A Caixa demorava, quando nós chegámos, 40 dias a fazer um processo de crédito à habitação. Não é? Nós hoje conseguimos fazer o processo muito mais rápido, dependendo sempre da questão da vontade do cliente. Relativamente à questão do LIVRE, eu penso que o Sr. Deputado disse uma expressão que nós concordamos, que é a Caixa tem um papel fundamental na questão da coesão e na questão da proximidade. E, portanto, nós assumimos-la e abraçámos-la. O que nós não temos é nenhum serviço de concessão pública. Nem temos nenhuma obrigatoriedade. Agora, entendemos, como estava a dizer, que devemos ter esta parte. Para ter esta parte,
de coesão, precisamos de ser relevantes. Ninguém é relevante com maus rácios financeiros e, como eu já disse, a não conseguir sequer comprar um banco por €1. Eu espero que isto fique bem claro, não é? É porque, quer dizer, parece que é despiciando ter sido um banco espanhol a comprar ou não ter sido. Porque, de facto, era o único que na altura tinha resultados sistematicamente positivos. E, portanto, vejam o que é que podia ser e porque é que o banco, enfim, que tem muitos méritos, mas que aconteceu isso. Depois, as questões há uma questão que é preciso resolver, o Sr. Deputado vê, por exemplo, a isenção do trabalho, do horário de trabalho, como uma, entre aspas, algum tipo de penalização ou algo menos positivo. Pareceu-me. Os trabalhadores veem-no muito positivo. E, portanto, nós temos dado mais isenções de horário e os trabalhadores veem-no muito positivo. Como, obviamente, veem muito positivo a maior parte deles poder-se reformar aos 55 anos para iniciar aquilo que todos nós já aprendemos, não na escola, mas na vida, que é querem uma segunda vida. Não é? E, portanto, temos imensos que ou querem fazer coisas, ou querem iniciar outra atividade, ou por isso simplesmente querem se iniciar a coisas lúdicas. Mas quer dizer, a questão da segunda vida, em termos sociológicos, isso penso que é uma questão adquirida por todos os senhores deputados. E eu vou-me calar, o Sr. Paulo Núncio, o Dr. Paulo Núncio, peço, o Sr. Deputado Paulo Núncio. De facto, houve aqui expressões que foram usadas que são totalmente proibidas à Caixa. A Caixa está fora de questão, nunca seria consentida à Caixa ser uma entidade reguladora. O que a Caixa, portanto, é proibido, ponto. Portanto, se eu for dizer ao BCE, olha, eu agora vou ser uma entidade reguladora em Portugal, quer dizer, internam, não me internam, dizem-me para sair, olha, venha outro, quer dizer, não é? Quer dizer, e, portanto, quer dizer, isso está totalmente fora. Agora, eu concordo com o Sr. Deputado, como nós fizemos, que foi quem aumentou mais as taxas de juros de depósito, e para não ser uma ficção, nós publicámos isso nos jornais. Para podermos comparar as nossas taxas, fizemos uma campanha, há anos e anos que não havia uma campanha com quanto é que se pagava nos depósitos. E, portanto, nós fizemos um aumento de taxas e influenciámos os outros. Da mesma maneira que temos a descida de taxas mais lentas. Da mesma maneira que, ao não aumentar comissões durante 2 anos, e este vai ser o 3º ano que não vamos aumentar comissões, estamos também a influenciar os outros. Agora, reguladores é que não somos. E quando eu digo não aumentar comissões... Sim, senhora. Mas quando eu digo não aumentar comissões, obviamente temos uma questão se houver um aumento do custo do serviço, poderemos fazê-lo e, portanto, não queria que a expressão ficasse aqui bastante clara. Depois, a questão sobre a queda dos juros. A queda dos juros vai afetar os lucros recorrentes da Caixa, que vão baixar, mas que esperemos, estamos confiantes, que continuarão a ser expressivos. E a questão aqui, penso que muitos deputados estarão de acordo, não é se o lucro é alto ou se é baixo, é se o lucro remunera ou não os capitais. Se o lucro remunera aquilo que os contribuintes portugueses lá puseram, sabendo que há ciclo. Eu pedia a sua tolerância só, Sr. Presidente, só para deixar aqui os meus colegas só poderem intervir, porque têm valor acrescentado em algumas questões concretas, como, por exemplo, funcionamento com uma pessoa e sobre o número de operações. Dá-nos, pode ser 2 minutos? 3? 2 minutos, 2 então, minutos, faça favor, uma vez que já excedeu os 30 minutos que estavam atribuídos. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Dr. José João Guilherme, faça 2 minutos. Só duas notas. Gostava de frisar que, durante este período que estamos aqui a falar, de facto, no comparador do Banco de Portugal, que é uma entidade absolutamente objetiva, continuamos a ser o banco mais barato e, como o Dr. Paulo Macedo acabou de referir, pelo 3º ano consecutivo não iremos aumentar comissões. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, que este para mim é muito importante. Outro tema é o tema do crédito à habitação. Nós, de facto, somos banco líder no crédito à habitação e somos-lo porque a cada momento ajustamos a nossa oferta e o nosso pricing àquilo que o mercado nos exigia. Mais, e indo ao encontro do que foi regulado por esta Câmara, no que se refere a esta garantia pública aos jovens, a Caixa, até ao momento, recebeu cerca de 800 pedidos
para a utilização desta garantia pública e, neste momento, teremos qualquer coisa já aplicado de 257 milhões de euros de crédito concedido ao abrigo dessa garantia. Portanto, a Caixa está a fazer o seu papel. Relativamente ao tema ainda, voltando atrás, voltando ao tema da interioridade nós, quando encerramos agências, e foi aqui dito no quadro do plano de reestruturação que terminou, e, portanto, estamos na segunda fase, aconteceu um fenómeno muito interessante. As cotas relativas da Caixa são muito maiores nas zonas interiores do país do que são nos centros urbanos. Ou seja, houve uma opção clara de não abandonar o resto do país. Portanto, é bom que isso seja presente. Houve uma opção clara de não abandonar o resto do país. E, portanto, temos cotas mais baixas em segmentos muito interessantes, temos cotas mais baixas em zonas urbanas do que aquelas que naturalmente teríamos. Passava talvez a Sra. Madalena Talon também, 2 minutos, faça. Sim, muito brevemente e procurando responder de forma abrangente às perguntas dos senhores deputados sobre o serviço e também porque é que é possível a rede comercial funcionar com menos colaboradores. Portanto, o efeito que o Dr. Paulo Macedo já falou da penetração digital, se nos focarmos apenas nos últimos 4 anos, o número de clientes que têm a aplicação móvel da Caixa duplicou, portanto passou de 1 milhão para 2 milhões de clientes. Nesse mesmo período, e reforçando o que também aqui já foi dito, o número de transações financeiras junto do banco duplicou também. Portanto, duplicou o número de transações financeiras total, não apenas o dos canais digitais. E, portanto, isso em si mesmo representa, por um lado, um acréscimo de serviço, com maior disponibilidade para os clientes e também uma retirada de alguma pressão sobre o canal presencial. A este ponto acresce o investimento em tecnologia, que também foi já aqui frisado, meio bilhão nos últimos 3 anos e com um valor recorde de 180 milhões para 2025 e um investimento muito forte na modernização da rede física de agências, um investimento de cerca de 90 milhões, quer nos espaços físicos, quer nos equipamentos que já foram sendo referidos e que também eles agilizam o trabalho dos colaboradores e o serviço aos clientes, e 60 milhões na melhoria de processos tecnológicos que permitem servir os clientes de forma mais simplificada e mais célere. Temos também estruturas centrais que estão dedicadas a simplificar os processos de serviço ao cliente e estes valores já têm, à data de hoje, resultados bastante positivos nos principais indicadores de serviço a cliente, como seja uma redução de 25% das reclamações ou um aumento de 30% nos indicadores de satisfação dos clientes. Muito obrigado, Sra. Engenheira, também. Vamos então concluir com a segunda e última ronda. Como referi, a inscrição individual, cada Sr. Deputado dispõe até 2 minutos. Eu tenho 4 inscrições, portanto, antecipo que o Sr. Dr. Paulo Macedo terá até 8 minutos para responder. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos e toda a equipa que o acompanha e agradecer os esclarecimentos que nos pôde prestar, porque, de facto, ninguém nega o mérito que a Caixa tem em manter ainda uma cobertura territorial muito vasta e também no investimento que está a fazer, tanto nos trabalhadores como na transição digital dos próprios clientes. A questão não é o estoque, a questão é o fluxo. E, portanto, é o fluxo de redução de trabalhadores, é o fluxo de redução, no fundo, de presença em alguns territórios, o que as pressões económicas naturalmente se sentem, mas, por outro lado, temos que acautelar as matérias de coesão. E foi dito aqui que 1% das operações são feitas em balcão. E presumo que esse valor seja 1% do total das transações que são feitas em balcão. Mas nós sabemos que muito do que é feito em balcão, em agência, não são coisas com montantes. São aberturas de contas, encerramentos de contas, mudanças de titulares de contas,
entre outras diversas operações. E, portanto, o que lhe perguntava é se, nestas operações que enfim, não envolvem um montante pecuniário, se há uma noção de qual é que é a percentagem que é feita, de facto, em agência versus a que é feita em termos de home banking. E uma última pergunta, porque, de facto, quando não é possível ter uma agência, muitas vezes ajuda a ter um multibanco, que é uma tecnologia já bastante difundida. E o que sabemos é que, infelizmente, os multibancos já escasseiam, sobretudo em algumas zonas do interior, é cobrado pela rede, nomeadamente pela CIBS, um montante às vezes avultado para poder disponibilizar um multibanco em determinada localidade. E o que pergunto é se a Caixa tem uma estratégia no sentido de assegurar também uma cobertura territorial ampla deste serviço, das caixas eletrónicas, para permitir que, de facto, os cidadãos possam ter, não tendo uma agência, uma alternativa de utilização de acesso aos serviços financeiros. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faça favor. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Dr. Paulo Macedo, com apreço, cumprimentar a Comissão Executiva. De facto, nós estamos aqui hoje, por os requerimentos que foram apresentados. Tive a oportunidade de também estar na inquirição ao STEC, a um sindicato, não à Comissão de Trabalhadores, e vi com atenção a resposta que o Governo nos enviou via administração. E, portanto, de alguma forma, fiquei surpreendido até com o facto de 85% dos trabalhadores terem tido progressões na carreira. Fiquei surpreendido com 54% dos trabalhadores nas agências comerciais terem isenção do horário de trabalho. Eu, que sou oriundo da banca, sei bem o que isso é e, portanto, algumas dos esclarecimentos foram logo dissipados por intermédio do Governo, que nos entregou esse requerimento. Claro que aqui há aqui sempre um problema. Tudo que é público, a esquerda não gosta que dê lucro. Nós sabemos que temos que capitalizar e aqui a questão é sempre a dimensão dos lucros. E a dimensão dos lucros que atingiu, como disse o Sr. Dr. Paulo Macedo, a Caixa não tem só virtudes. Há também, com certeza, pecados originais, pecados que vêm de trás, e já nos disse aqui alguns. Eu dei aqui um exemplo com o STEC, porque sou autarca, aprovei há dias, nessa qualidade de autarcas, um empréstimo em que a Caixa de Depósitos, em 10 bancos, foi a única que apresentou um spread negativo. E eu fiquei preocupado por apresentar um spread negativo a uma entidade pública, porque é que na política comercial não tem a mesma atitude em relação baixando também eu sei que é a política comercial, mas aos trabalhadores, aos portugueses, que são, no fundo, os acionistas daquela entidade. E é aqui que reside, se calhar, a questão destes dois requerimentos que vêm da esquerda. A dimensão dos lucros, porque tem que se capitalizar preparando o banco para o futuro. Porque a STEC levanta aqui algumas questões, até de renovação do quadro pessoal. Eu sei que já disse que não vai encerrar nenhuma agência, já vou terminar, Sr. Presidente, não vai terminar nenhuma agência, mas a dimensão das smarts preocupa de alguma forma e era importante tranquilizar os clientes e tranquilizar os portugueses. As agências vão funcionar todas de segunda a sexta-feira. Quantos trabalhadores em 2024 foram admitidos renovando o estoque de trabalhadores e quantos irão ser admitidos em 2025? Também era importante falar aqui nessa renovação dos trabalhadores e agradecer-lhe, no fundo, também o trabalho que tem feito em prol de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para clarificar e recentrar aquilo que foi o objetivo do requerimento do Partido Socialista. O requerimento do Partido Socialista tem a ver com a redução de serviços bancários no interior de Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Não são as questões laborais, não são as questões de política de intervenção no mercado, mas esta função, que é uma função de coesão territorial fundamental no âmbito da Caixa Geral de Depósitos. Por isso, Sr. Presidente, quando referi a Comissão de Trabalhadores, não citei matérias laborais, não citei matérias de propostas de intervenção no mercado, apenas a opinião que os trabalhadores têm da Comissão de Trabalhadores sobre a redução de serviços bancários no interior nas regiões autónomas. Aliás, e referiu que não tinham obtido vantagens para os trabalhadores, é uma questão que não discute e que não intervém, e que sim o sindicato. Mas o sindicato, o STEP, tem exatamente sobre esta matéria a mesma posição que a Comissão de Trabalhadores. Considera que esta digitalização não é uma resposta para as necessidades específicas do interior do país.
e para a população mais envelhecida e iletrada. É esta apenas a nossa questão sobre esta matéria e isso que nós queremos clarificar. Quando falamos de Comissão de Trabalhadores, não falámos das outras matérias. Falámos apenas disso e da posição dos trabalhadores que estão no terreno, quer por via do sindicato, quer da Comissão de Trabalhadores, sobre esta resposta a uma questão específica do interior do país e das questões autónomas. Só para concluir, mudam-se os tempos, mudam-se a visão dos partidos sobre as matérias. Primeiro, só duas questões. A primeira, redução de balcões e de redução do número de agências. O Partido Socialista nunca teve contra a redução do número de agências. O que salvaguardou, como foi dito, foi a coesão territorial com a presença em todos os concelhos do país. São duas questões completamente distintas. Reduzir 20, 30, 40 agências em Lisboa, no Porto e em Coimbra é uma política comercial que não se intervém. Outra coisa é salvaguardar que cada concelho do país tem um serviço bancário e que essa resposta seja para a Caixa Geral de Depósitos. Segunda questão, a Caixa Geral de Depósitos é hoje aquilo que resulta de uma aposta clara de recapitalização da Caixa que foi feita por um governo do Partido Socialista. A 31 de março de 2017, o PSD dizia que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos era um manifesto exagero. Cito. Foco que tenham mudado de opinião sobre esse processo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir, Sr. Deputado Rui Afonso, 2 minutos, faço favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só para prestar aqui alguns esclarecimentos. Bom, relativamente ao papel regulador da Caixa de Depósitos, eu não queria que a Caixa de Depósitos se tornasse uma entidade reguladora. A ideia aqui, quando lhe falo na regulação, é, no fundo, se a Caixa de Depósitos aumentar a remuneração dos depósitos a prazo, isso vai criar um efeito, digamos, de arrastamento das restantes instituições financeiras para também remunerar melhor os depósitos a prazo. Se a Caixa de Depósitos, com o peso que tem que mercado, reduzir as taxas de concessão de crédito, isso vai criar um efeito de arrastamento sobre as restantes instituições bancárias para também reduzirem essas próprias taxas de concessão de crédito. E, portanto, é nesse sentido que eu lhe queria falar relativamente à questão da regulação. Não tem a ver com uma entidade reguladora própria. Relativamente à questão dos lucros, Sr. Doutor, os lucros modestos, eu não vejo a questão de 200 ou 300 ou 400 milhões de euros o BCI por quaisquer problemas sobre essa matéria. Quer dizer, nós tivemos o BPI, que até setembro deste ano teve 454 milhões de euros de lucros. Tudo bem, vocês tiveram, a Caixa de Depósitos foi o campeão, digamos, dos lucros até setembro deste ano, teve 1.369 milhões, muito alavancado também para a redução das provisões, 600 milhões de euros de provisões que realmente contribuíram com 400 milhões de euros para o lucro, mas, efetivamente, aquilo que eu lhe estava a dizer é que, efetivamente, portanto, há possibilidades de nós transformarmos esse lucro, essa remuneração para o acionista, realmente em serviço público. Porque a grande questão é esta, e enfim, já não está aqui o meu colega o deputado Paulo Núncio, nem o deputado Bernardo Blanco, mas a questão é que a Caixa Geral de Depósitos tem um estatuto diferente, tem que ter um estatuto diferente e uma condição diferente enquanto banco público. Se for para concorrer em iguais condições de mercado com os restantes bancos comerciais, então qual é a necessidade da Caixa Geral de Depósitos estar na esfera do Estado? Qual é a necessidade? E essa é a grande questão. É que a Caixa Geral de Depósitos é o garante de serviço bancário em Portugal. E será sempre. E repare, e eu não estou aqui a colocar em causa se a Caixa de Depósitos tivesse 2.000 ou 3.000 ou 4.000 milhões de euros de lucro. Não é essa a questão. A questão é que eu acho, e essa é a grande questão, se nós não poderíamos... Repare, os senhores tiveram... A Caixa de Depósitos teve um lucro de 1.369 euros, 1.369 milhões de euros até setembro deste ano. O segundo banco, logo assim, foi o Santander Tota, com 778 milhões de euros. Veja a decalagem, a diferença entre os lucros que vocês apresentaram e os lucros que o segundo banco apresentou. E, portanto, a grande questão era esta, que eu gostava de ver esclarecida sobre esta matéria, e também não chegou a responder relativamente à questão da compra eventual de um outro banco para ganhar escala no país, e a nível ibérico e a nível europeu. Portanto, foi uma questão que lhe coloquei logo no início, na primeira ronda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer aos senhores deputados. O Dr. Paulo Macedo dispõe até 8 minutos para responder. Faça favor. Aqui relativamente a esta questão do Sr. Deputado do Chega, portanto, eu não me consegui explicar, que é a questão... Nós dissemos a mesma coisa, não é? Ou seja, nós aumentámos as taxas de depósito e publicámos nos jornais. E isso, obviamente, levou para os outros bancos que querem conquistar cota ou manter cota a aumentar os depósitos. Nós baixamos o pressário do crédito à habitação, designadamente na taxa fixa, o que levou os outros bancos a fazerem. Nós, ao não aumentarmos comissões pelo terceiro ano consecutivo, que não há mais nenhum banco em Portugal que faça isso, obviamente estamos a influenciar. Agora não estamos a regular.
Portanto, quer dizer, parece-me que estamos a ir de encontro ao que o senhor deputado diz. Na parte dos capitais, isso aí é que tem que ser aqui um esclarecimento que eu vou tentar fazer melhor, que é, obviamente, que em situações normais, e as situações não são totalmente comparáveis, mas há uma questão que é, se a Caixa tem mais capital com o que foi posto pelo Estado e com o que foi gerado, e o que foi gerado já foi mais do que foi posto pelo Estado, obviamente tem que dar mais lucros porque estão indexados. Portanto, comparar os lucros da Caixa com os do BPI, quer dizer, só numa situação muito pontual. Porque é que, de qualquer maneira, há outros fatores? Porque, obviamente, por exemplo, a Caixa tem as operações internacionais com um risco maior e com imparidades maiores, porque a Caixa tem outros motivos de, por exemplo, não pode estar só nos sítios mais rentáveis, como já vimos. Os outros bancos, que mencionou os nomes, estão, por exemplo, em 50% dos conselhos, nós estamos em 99,7%, e, portanto, quer dizer, há coisas que o lucro, a composição do lucro de geração não é totalmente idêntica. Mas o grande motor são a remuneração dos capitais. E, portanto, obviamente, é totalmente normal os lucros da Caixa serem maiores que os outros que têm um capital maior. No dia em que o Santander tiver um capital maior, é natural que passem eles a ser quem tem mais resultados. Por outro lado, também há um preço que todos aprendemos na escola, há um prémio por ser líder. E, portanto, quer dizer, quem é líder tem alguma vantagem, e isso, quem nos faz líder são os clientes. Felizmente não são os partidos, não são os jornais, não é ninguém. Quem nos faz líder são os clientes. E os clientes gostam de trabalhar com a Caixa, gostam de ir ter com aquelas pessoas que já conhecem há muitos anos e gostam da confiança que a Caixa lhes dá. Relativamente à questão também do senhor deputado do Chega, relativamente à operação do spread negativo, quer dizer, eu estranho, nós não temos... aqui o Dr. José João Guilherme vai explicar, relativamente à sua outra questão de renovação de quadro pessoal. Nós, este ano, entre contratados e estagiários, 24, contratámos 400 pessoas. Em 25, pensamos contratar mais ou menos o mesmo. A questão é que pensamos contratar, nos próximos anos, 1000 pessoas. E, obviamente, para renovar, para rejuvenescer e para ter novos skills. Porque, de facto, é preciso, para poder ter esta modernização tecnológica, é preciso também ter pessoas que consigam e questões que são fundamentais. Nós aqui falamos do lucro e da coesão. Ora, a Caixa teve uma transformação radical em termos de governance, em termos de análise de risco, em termos de práticas comerciais, em termos de menos estrutura, em termos de, por exemplo, ninguém fala que a Caixa, na sua sede, por moto próprio da administração, foi onde decidiu imediatamente reduzir de 90 mil metros quadrados para 30 mil metros quadrados. E, portanto, quer dizer, porquê? Porque isso não afeta os clientes. E, portanto, quer dizer, reduzir estas questões, se é o lucro e a coesão, desculpe lá, é alguém que tem uma visão totalmente enviesada. E hoje em dia, felizmente, isto acontece muito mais nos outros bancos, que também têm, penso eu, uma melhor governance, e mesmo quando têm problemas, ela é detectada e é exposta, como recentemente. Relativamente às agências, todas vão abrir de segunda a sexta no final do plano. Temos 3 agências à semelhança de outros bancos, outros têm mais que nós, que não abrem todos os dias, e estas vão passar também a abrir as 3 agências de segunda a sexta. Eu passava aqui a palavra ao meu colega Dr. José João Guilherme, relativamente à questão das aberturas de conta e do fluxo de pessoas e à questão dos multibancos. Dá-me licença. Primeiro ponto, e se me fosse permitido, Sr. Presidente e Dr. Paulo Macedo, esta questão do spread negativo que apareceu aqui, só para não ficarem dúvidas no ar, foi uma Câmara Municipal
E, portanto, uma Câmara Municipal, por ser uma entidade pública, como sabe, tem exigências de capital muito menor do que uma entidade privada, do que se fosse eu ou fosse o seu deputado, e por uma razão muito especial, é que o relacionamento transacional dessa Câmara Municipal com o banco é de veras interessante para o banco. Portanto, o banco não perdeu dinheiro com essa operação. Fique tranquilo, neste caso particular. Não vamos falar... portanto, é só para não haver qualquer tipo de dúvida. Segundo ponto, e, portanto, mais uma vez, aqui estamos a enquadrar, ir ao encontro do interesse, neste caso, de uma Câmara Municipal. Relativamente aos temas das aberturas de conta. Das aberturas de conta e do serviço digital. Vamos lá ver. Tudo o que é novo assusta. Tudo o que é novo assusta. Quer dizer, repare, eu próprio, antes de começar a utilizar a porcaria da app, no banco onde trabalhava, na altura, que era uma coisa incipiente, nada tem a ver com o que a Caixa tem hoje, eu demorei tempo. A partir do momento em que passei a utilizar, não uso outra coisa. Isso acontece com a generalidade dos clientes da Caixa. O segundo ponto que me diz, e eu percebo a preocupação, e estou ali a olhar para o Sr. Deputado Sérgio Ávila, no território de que é representante, suponho eu, percebo bem o tema das pessoas com iliteracia, das pessoas com deficiência, tudo. Isso está acautelado. Está acautelado de que forma? Dou-lhe um exemplo. Um dos temas que tínhamos era o recebimento de uma pensão. Imagine uma pensão de 800 euros, 804,53 €. O que é que acontecia? Com uma pensão desse tipo, as pessoas não podiam receber os 800 euros, mas os 4 e os 83 cêntimos, a pessoa já não podia receber numa máquina, vulgo ATM, certo? Ora, hoje, com o que temos dentro de casa e nestas agências, isso é possível. E as pessoas conseguem fazê-lo. Da mesma maneira que conseguem também fazer esse tipo de depósitos. E é só dar uma nota que conseguem fazê-lo, mesmo que não tenham um cartão de débito, um cartão de pagamento, e sem terem que recorrer pessoalmente à máquina. Portanto, conseguem fazê-lo através de um colaborador da Caixa, com um serviço que é em tudo idêntico ao que seria em qualquer agência. Em todas estas novas agências. Este serviço. Não vai haver nenhuma agência da Caixa. Não vai haver nenhuma agência da Caixa em que não haja um funcionário para possibilitar pagar manualmente uma pensão ou o que for, obviamente a título excepcional, porque o que se quer é que as pessoas se digitalizem, etc. O senhor deputado tinha ainda falado da atualização de dados. A atualização de dados, por exemplo, que foi um dos serviços que referiu, 1 milhão de atualizações de dados no ano passado foi feita via serviços digitais, fundamentalmente através da aplicação móvel. Acabámos de disponibilizar também essa funcionalidade nas redes multibanco. Não tenho ao certo o número da percentagem, mas há de rondar cerca de metade do total. Portanto, ou seja, há um conjunto de serviços que até há relativamente pouco tempo, desculpe, não eram todos possíveis. Relativamente ao fluxo, e respondendo agora um bocadinho telegraficamente, a Caixa está em todos os concelhos, em 99,4% dos concelhos. É o banco dos 5 maiores bancos, é o banco que está em 100% dos concelhos do território continental. Em matéria de rede automática, lidera com 2.600 equipamentos e está em 100 freguesias, mais de 100 freguesias, onde os outros não estão, onde estamos sozinhos. E temos uma cota, se é que se pode falar de cota, de presença em freguesias, quando temos, de cerca de 35%. O que é um bocadinho até superior à cota natural da Caixa. Dos custos que são impostos para a disposição das caixas. Está a falar de outra coisa. Eu penso que o que estava a falar era dos custos da CIBS. E que falou há pouco. Sobre a CIBS falará a CIBS, compreenderá. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso, pede a palavra para... Uma interpelação à mesa, por favor. Faça favor. Eu questionei tanto na primeira ronda como na segunda ronda, portanto, se eventualmente estaria no horizonte a compra, a aquisição de algum banco nacional. Eu gostaria de reforçar essa questão, uma vez que não foi respondida.
Muito obrigado. Não, obviamente, se fosse fazer alguma aquisição, não seria aqui que o diria, Sr. Deputado. Se fosse fazer alguma aquisição, não seria aqui que o diria, não é? Aliás, os meus concorrentes adoram estas sessões. Os meus concorrentes deliciam-se com toda a informação que a nossa Comissão de Trabalhadores dá, que o STEC dá, que os outros não dão, que, quer dizer, deliciam-se, mas essa parte, nós, sobre isso, também não temos mais a acrescentar do que já dissemos publicamente. Muito obrigado, senhores deputados, e agradecer à Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos todos os esclarecimentos prestados em instância dos senhores e senhores deputados, e está encerrada esta audição. Muito obrigado.